Olá, pessoal do sexto ano. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física, e conversaremos agora sobre atletismo, provas de campo, saltos. Esse que é o tema do nosso vídeo de hoje. Atletismo, saltos. Nosso principal objetivo, conhecer um pouquinho mais dessas provas, quais são os saltos, quais as provas de saltos que estão presentes no programa do atletismo. E aí, você sabe quais são as provas de campo do atletismo? E os saltos, sabe quais são os saltos disputados no atletismo? Aonde são realizadas essas provas? No mesmo local das corridas e dos arremessos? Vamos entender um pouquinho isso? Então, vamos lá. As provas de salto ocorrem em áreas determinadas, normalmente posicionadas internamente à pista das provas de corrida. Olha só, isso vocês já sabem. Se nós estamos falando de provas que são realizadas na área interna da pista de corrida, então nós estamos falando das chamadas provas de campo, aquelas que acontecem dentro do campo, né, na parte interna da pista. Nos saltos, nós vamos ter áreas dentro do campo demarcadas, né, áreas que são ali colocadas exatamente para a realização das provas de saltos, tá bom? As provas de salto dividem-se em provas de salto vertical e provas de salto horizontal, tá? As provas de salto verticais se referem ao salto em altura e ao salto com vara. Já as provas de salto horizontais se referem ao salto em distância e ao salto triplo. Então, ou seja, nas provas verticais, a gente mede quem conseguiu saltar mais alto. Nas provas horizontais, nós vamos medir quem conseguiu saltar mais longe. Tranquilo, né? Ficou bem fácil assim. Vamos falar então dos saltos horizontais. Nessa prova, a marca a ser determinada é a maior distância de salto. Cada atleta possui 3 tentativas para estabelecer a sua melhor marca. Nos saltos também nós temos aquela característica de que não há interação entre os participantes, tá? Cada atleta executa o seu salto, estabelece a sua marca e depois fica aguardando para a sua próxima tentativa. Então, eles fazem 3 tentativas, mas não é uma seguida da outra, tá? Ele faz a primeira tentativa, espera todos os outros competidores realizarem a sua primeira tentativa e daí vem a segunda tentativa, a mesma coisa para a terceira tentativa. Qual é a marca que vai valer? A maior. Então, se ele conseguiu a maior marca na primeira tentativa, ele faz os outros 2? Faz, mas a marca que vale para a classificação sempre é a maior, ok? Então, falando em salto em distância, é uma prova na qual os atletas devem percorrer uma raia da pista, correndo e no final salta, caindo com os 2 pés em uma caixa de areia. O vencedor da prova é o atleta que conseguir saltar a maior distância. Para validar o seu salto, o atleta tem direito a 3 tentativas. Deve dar o último passo e o salto antes de atingir uma linha branca marcada na raia. A aterrissagem deve ser feita dentro da caixa de areia na maior distância possível. Então, olha só, a distância que o atleta corre é ele que determina. Ela não é igual para todos os atletas. Cada atleta encontra qual é a sua melhor distância. A ideia é que exatamente ele chegue no ponto do salto na sua maior velocidade, tá? Exatamente no ponto de salto é colocado uma linha branca, que é o limite aonde o atleta pode colocar o seu pé, tá? Normalmente nas competições como Jogos Olímpicos ou Jogos Mundiais, é até colocado como se fosse uma massinha de modelar ali, tá? Que se o atleta encostar levemente nessa massa, fica marcado e daí esse salto não é válido, tá? Então, ele nunca pode passar desse limite da marca para o salto. Ele faz o salto, executa o salto
e tem que aterrissar na caixa de areia. Se ele, por um acaso, se desequilibrar, errar no seu salto e acabar aterrissando fora da caixa de areia, esse salto também não é válido, tá? Então, ele tem que bater o pé antes dessa marca do salto, tá? Que é onde vai começar a medida, e a sua aterrissagem tem que acontecer dentro da caixa de areia para que a medida seja válida. Outra coisa importante é o seguinte: após aterrissar, o atleta deve sair sempre para frente da caixa de areia, nunca para trás. Caso ele caminhe sobre a caixa de areia, ou seja, ele volte pela caixa de areia, esse salto vai ser cancelado, essa medida vai ser anulada, tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, nesse nosso slide, a gente tem bem a marca branca aqui, ó, que é o limite, tá, do salto, certo? Então, ele não pode pisar nessa marca branca. Se ele pisar nessa marca branca, o salto não é válido, tá bom? E quando ele aterriza na caixa de areia, a saída dele é na continuação da caixa de areia. Ele não pode retornar pela caixa. Daí ele vai invalidar o próprio salto, ok? Normalmente nas competições a gente tem um árbitro que fica aqui olhando para ver se ele realmente queima. Esse árbitro tem uma bandeira branca e uma bandeira vermelha nas mãos. Se ele percebe que o atleta invadiu a faixa branca, ele queimou o salto. O árbitro levanta a bandeira vermelha. Se ele percebe que o atleta não invadiu a faixa branca, o salto é válido. Ele levanta a bandeira branca, tá? Agora o salto triplo. O que é o salto triplo? É uma combinação de 3 saltos sucessivos que terminam com a queda em uma caixa de areia. A prova começa com uma corrida de impulso. O salto inicia com o contato da perna de impulsão tocando o solo. Olha o GIF que a gente tem aqui do lado, para vocês entenderem a técnica. Ele vem correndo, 1, 2 e o terceiro caindo na caixa de areia. Por isso, salto triplo, né? Como se ele fizesse 3 passos, tá? E finaliza o salto. O salto é medido a partir daquele primeiro passo ali, tá? Então, ele é um salto bem maior do que o salto em distância anterior, tá bom? O salto triplo possui a mesma premissa do salto em distância, basicamente as mesmas regras. A única diferença é que a faixa delimitadora está localizada bem antes da caixa de areia, para que o atleta tenha que dar mais 2 passadas após o impulso realizado antes da faixa delimitadora, tá? Por exemplo, na última edição dos Jogos Escolares, né, Jogos Escolares aqui do Paraná, a gente tinha a faixa delimitadora para o salto triplo a 9 metros da caixa de areia, tá? Então, o atleta começava o seu salto a 9 metros da caixa de areia, fazia os 2 passos iniciais e aterrissava na caixa de areia, ok? Primeira atividade nossa, então. No atletismo, nas provas de salto em distância, após finalizar o salto, para que ele seja considerado válido, como o atleta deve sair da caixa de areia? Tempinho, então, para vocês responderem, a gente volta logo.
esse exercício está bem tranquilo, né, pessoal? Só lembrando, a saída tem que ser sempre no sentido da caixa de areia. Se ele volta, ele acaba invalidando o próprio salto. Parece que, nenhum atleta vai fazer isso, mas às vezes o atleta faz isso até de propósito mesmo. Quando ele termina o salto, ele vê que a marca dele foi muito ruim, então ele não faz questão que seja medida aquela marca, ele percebeu que o salto dele foi muito ruim. Então alguns até fazem esse sentido, né? Voltam no sentido contrário da caixa para já invalidar o salto, não precisa nem medir, porque ele viu que ele foi muito mal, tá? Mas só tem que saber disso. Se você fez o salto e você quer que essa marca seja realmente validada e vá para a competição, você sai no sentido da caixa, nunca ao contrário, ok? Vamos então para os saltos verticais. Temos também 2 saltos verticais. Nessa prova, a marca a ser determinada é a maior altura de salto. Cada atleta possui 3 tentativas para estabelecer a sua melhor marca. Diferente dos saltos horizontais, né, onde cada atleta vai determinando a sua marca, aqui nos saltos verticais já existe uma marca pré-estabelecida que os atletas devem superá-la, tá? Então, como que é feito isso? Existe um sarrafo colocado a uma determinada altura. Essa altura pode ser determinada pela arbitragem, né? A altura inicial normalmente é determinada pela arbitragem, ou ela pode ser até solicitada pelo atleta, desde que seja acima do que a arbitragem colocou, tá? Então, o objetivo é superar essa altura, passar pelo sarrafo sem derrubá-lo. Mas ele pode encostar? Ele até pode encostar no sarrafo. Se o sarrafo não cair, o salto será válido, tá bom? Então, vamos entender um pouquinho? O salto em altura é um salto que exige muita técnica e força aliadas, já que a corrida é feita de frente, mas o salto é feito de costas e o atleta ainda precisa ganhar altura. Então, o atleta ele vem correndo na direção do sarrafo, mas quando ele chega no sarrafo para fazer o salto, ele gira o corpo e ele salta de costas para o sarrafo. E ele passa de costas para o sarrafo, caindo num colchão do outro lado, tá? A aterrissagem sempre é feita no colchão. Nos 2 saltos em altura que nós vamos ver, né? Nos 2 saltos verticais, tanto o salto em altura como o salto com vara, a queda do atleta acontece num colchão, bom? No salto em altura, os atletas correm em direção a uma barra horizontal presa por 2 suportes em uma determinada altura, o chamado sarrafo, como eu falei para vocês, com o objetivo de saltar por cima dela sem derrubá-la. O que não pode acontecer é derrubar essa vara, tá? O famoso sarrafo. Cada competidor tem direito a 3 saltos para tentar passar aquela altura, tá? Então, olha só, se ele conseguir passar aquela altura, ele terá mais 3 tentativas para a próxima altura. Então, aqui no salto em altura, nós temos 3 tentativas para superar cada altura do sarrafo, tá bom? Se ele conseguiu já na sua primeira tentativa, as outras 2 ele não precisa fazer, ele pode esperar ou ele já pode pedir para a arbitragem erguer um pouco mais o sarrafo e ele tentar numa altura maior, ok? Se ele não conseguiu passar aquela altura, ele tem mais 2 tentativas para tentar superar. Muito bem? A cada avanço dos atletas, a barra é geralmente erguida de 3 a 5 centímetros por vez, mas os atletas podem fazer solicitações diferentes se eles quiserem, tá? Então, a arbitragem tem uma sequência de altura, mas o atleta pode até pedir que ele erga um pouco mais. Ele não pode pedir que ela diminua do que a arbitragem está pondo. Mas se ele quer aumentar um pouco mais, ele pode fazer isso também, tá bom? Alguns atletas preferem começar com alturas maiores, porque daí a prova não fica tão cansativa, ele não precisa saltar tantas vezes. Então, as alturas menores ele nem opta por saltar, ele já pede um sarrafo mais alto, faz aquele salto mais alto e daí ele fica aguardando para as próximas alturas, ok?
O salto com vara, né? A ideia do salto com vara é parecida com a do salto em altura, ou seja, eu tenho que superar aquela altura determinada pelo sarrafo, tá? Mas os competidores usam uma vara longa e flexível para alcançar maior altura e passar por cima do obstáculo, o sarrafo. O atleta usa a vara apoiada no solo para ganhar altura e ultrapassar o sarrafo caindo do outro lado do obstáculo em cima de um colchão. Então, esse é um dos saltos mais técnicos do atletismo, tá? Ele tem a técnica da corrida com a vara, o momento exato para encaixar a vara no obstáculo, tá? Executar a alavanca, que é quando a vara faz ela verga, né? Ela entorta. Isso faz com que a vara vire praticamente uma catapulta, arremessando o atleta para o alto, tá? Então o atleta também tem que ter um controle corporal muito grande nesse movimento para conseguir passar o sarrafo, se livrar da vara e cair novamente no colchão. Lembrando que se ele esquecer de se livrar da vara e a vara derrubar o sarrafo, também ele perde o seu salto, tá bom? Então ele tem que conseguir passar o sarrafo e não permitir que a vara, por exemplo, acabe derrubando o sarrafo, ok? Nossa atividade então. Nas competições de atletismo, na prova de salto em altura, a técnica utilizada atualmente chama-se Fosbury Flip, que é esse salto de costas. Mas existem outras técnicas aí, tá? E você mesmo pode pensar uma técnica, como que você faria, qual seria a técnica que você utilizaria para fazer um salto em altura. Então, na nossa atividade, qual é a nossa proposta? Você pegar aí uma corda, esticá-la a uma altura, começa com uma altura menor, mais baixa, tá? E tentar desenvolver uma técnica para superar essa altura e ir marcando as suas marcas, né? E anotando as suas marcas. Se você conseguiu a uma determinada altura, ergue um pouquinho mais a corda, tenta um pouco mais alto e vai erguendo até você conseguir a sua melhor marca, tá? Você pode pedir ajuda para o seu professor, talvez ele tenha aí alguns equipamentos que possa te ajudar. E ao final da atividade, vocês podem aí anotar as marcas, né, do pessoal da sua turma e comparar talvez até com outras turmas, tá bom? Um tempinho então para você tomar as suas anotações aí, fazer as suas anotações aqui da proposta do exercício e depois a gente volta para continuar.
Não esqueça de, durante a atividade, ir anotando as suas marcas, tá? Conforme você vai melhorando. E vai fazendo algumas adaptações na técnica para tentar erguer cada vez mais o seu sarrafo ou a sua corda, ok? Então, pessoal, o que nós aprendemos nesse vídeo? No atletismo, temos saltos horizontais, que é o salto em distância e o triplo, e os saltos verticais, o salto em altura e o salto com vara. Lembrando, nos saltos horizontais, nós vamos medir quem consegue saltar mais longe, e nos saltos em altura, nós vamos medir quem consegue saltar mais alto, tá? Cada atleta tem 3 tentativas para estabelecer a sua melhor marca. Nos saltos verticais, a marca é estabelecida quando o atleta consegue superar a altura do sarrafo, tá? Então, se ele não conseguiu, por exemplo, pular 2,15 metros, essa altura não é a sua melhor marca. A sua melhor marca é aquela que ele conseguiu superar, vamos dizer 2,10 metros, tá? Então, se o sarrafo a 2,10 ele conseguiu passar, mas a 2,15 ele derrubou, a melhor marca dele é 2,10, ok? Entendido isso, pessoal? Espero que vocês aí possam agora realizar a prática junto com o professor, experimentar agora os saltos aí junto com o professor e ver qual é a sua melhor marca também, tanto no salto em distância quanto no salto em altura, tá bom? Um abraço para todos, tchau e até breve!